Olá, tudo bem? Um grande abraço aí para você, minha amiga, meu amigo aí, que estão fortes nos estudos para a DASA. Então, adiou a prova da DASA, a gente ganha um fôlego, é o momento de você reagrupar, né? No Exército lá a gente falava isso, né? Fazer um reagrupamento ali, voltar a pensar no seu planejamento, que não adianta dar aquele tiro agora nesse momento, que você não sabe ainda a data da prova. Então faz aquele momento ali de reflexão, organiza o planejamento e parte para cima aí até a data da prova. Então, olha, o simulado é uma ferramenta especial aí para essa fase aí, que você já deu uma lida no material, já está estudando, já tem uma bagagem e quer entender um pouco como a banca IADES, né, como esse Instituto IADES vem cobrando as questões de AFO, que é a nossa disciplina aqui. Eu sou o professor Ronaldo Quintanilha, aqui do CDF Concurso, e o CDF Concurso tem se preocupado muito com esses simulados, tem feito simulados com muito cuidado, com muito esmero, preocupado aí com a sua preparação. Então, contribuindo com a sua etapa aí até a data da prova, se inscreva no nosso canal para você ter acesso aí em primeira mão aos últimos simulados, às últimas informações e, se possível, também faça um comentário para que a gente possa cada vez mais estar oferecendo um material de qualidade da forma que atenda às suas expectativas, né? E sempre que possível, deixe o seu joinha lá, tá bom? Vamos lá, então, a ambientação aqui da parte de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, que lá no edital veio ao contrário, né, Administração Orçamentária e Financeira, o Instituto se baseou muito aí naquele edital completo de AFO, né? Praticamente a gente tem ali todo o conteúdo de Administração Financeira e Orçamentária para o cargo de técnico de regulação da DASA. A DASA é a nossa agência reguladora do Distrito Federal, que cuida dessa parte dos recursos hídricos, da energia e também do saneamento básico. Olha só, temas muito atuais, né, que estão sempre aí em discussão, temas que envolvem o dia a dia de uma cidade, de um município, do relacionamento entre as pessoas, do convívio, né, da sustentabilidade. Você tem uma água potável, você tem um saneamento, energia também para aqueles que moram muitas vezes afastados e não têm acesso à energia. O Distrito Federal tem enfrentado problemas, né, de recursos hídricos nos últimos tempos aí, fez racionamento, então isso envolve o cumprimento da missão da DASA, o cuidado com as barragens. Recentemente a DASA lançou uma resolução tratando dos critérios que deverão ser aplicados ao plano de segurança de barragem, porque tem a lei nacional, o Plano Nacional de Barragens, e a DASA, ela cuida então da parte do Distrito Federal, que mesmo o Distrito Federal, que não é grande, né? A gente chama aqui carinhosamente de quadradinho, mas com relação ao saneamento básico, se você olhar lá tem o Instituto Trata Brasil, que eu me lembro que agora o Instituto Trata Brasil faz um ranking dos municípios, não estão todos lá, mas tem os critérios lá bem claros lá para entender como que é o ranking. E lá no ranking lá, eu lembro que Brasília, o Distrito Federal, está ali no meio, né, desse ranking das 27 unidades da federação. Curitiba acho que é a primeira capital com relação ao saneamento básico. Então Brasília precisa fazer muito ainda, né? Tem muito ainda a crescer, mesmo sendo pequena, e usufrui de recursos, né, com os repasses da União, mas ainda tem um caminho longo para cumprir. Então olha, é nesse meio aí que vai entrar o técnico de regulação, vai fazer fiscalização, visita técnica, ajudar na construção desses planos, vai também cuidar da parte de gestão administrativa, logística, infraestrutura, pessoal. E isso tudo é o quê? Tem orçamento, às vezes o orçamento é até a matéria principal nesse meio, né? Ou o orçamento está por trás, dando suporte para essa atividade. Por isso que você está se preparando aí para a prova e tem que estudar orçamento público. A gente calcula aí umas 6 questões, mais ou menos, na prova, porque são 30 itens, valendo 1,5, né? O peso está diferenciado com relação à parte inicial, né? Essa parte específica está com 1,5 e são ali 5 temas, né? Sendo que um deles é a nossa AFO. Vamos então fazer aqui 6 questões, abordando aí a nossa matéria? Vamos lá juntos? Vamos lá, pessoal. Então, resolução das questões, eu dei essa ambientação aqui e já vamos partir para as resoluções, que é para isso que você está aqui, né? Olha só, questão número 1, então. No sistema orçamentário, o plano plurianual. Eu chamo a atenção aqui para você, já antes da gente ler a questão, dos artigos lá da Constituição Federal, artigo 165, 166. Primeiro esses dois, que foram muito alterados aí, eles foram muito alterados nos últimos anos aí, com as emendas constitucional número 100, 102, a 106. Essas emendas alteraram, até a emenda 103, né, da reforma da Previdência, também foi lá e alterou esses artigos. A 105, né, também alterou, criou o artigo lá 166, 166A. Então você tem que dar uma lida, você que está preparando para o concurso da DASA, você tem que ler esses artigos com muita atenção e foco aí nas mudanças recentes que ocorreram, tá bom? Vamos lá.
Com essa lida você já resolveria essa questão aqui que a gente vai abordar aqui. Vamos lá. PPA. PPA é um instrumento de operacionalização do orçamento? O PPA é para marcar correto então, né? Vamos lá. Na frente vai estar a resposta. Vamos ler todos aqui. É um instituto, né, instituído para um período de 5 anos? Veja que essas três são muito semelhantes. Olha só. Ele estabelece de forma regionalizadas diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada? A letra D, estabelece de forma unificada as diretrizes, objetivos e metas. Pode ver que aqui em diante é tudo igual, hein? Né? Parte não vou ler, aqui segue a sequência da parte da letra C. Ó. Letra E, estabelece de forma unificada, também muito semelhante, despesas, aqui a diferença está aqui embaixo, ó. Em geral, excetuando também está diferente. Ó. Então veja, responde aí, você para agora aí o seu vídeo e já pensa, a resposta dessa questão é a letra tal. E aí a gente na sequência já corrige, tá bom? Se você fez isso, se não fez também, vamos corrigir junto aqui. A gente está estudando então ali aquela parte do orçamento, ó, PPA, LDO e LOA, é uma aposta grande aqui do CDF na parte de AFO, que vai estar na sua prova lá da DAS. Olha só, então vamos lá. Na sequência, olha. Então, esse concurso do IADES aqui é o Hemocentro, né? Vamos lá. Letra A, é um instrumento de operacionalização? Não é um instrumento de operacionalização. O PPA, o próprio nome diz, é um plano plurianual, é um instrumento de planejamento. Olha aqui comigo, ó, nesse desenho, ó. O PPA é um programa para 4 anos, que a gente já mata essa letra B, ó, que também está errada, que colocou 5 anos. A LDO vai conter as metas e prioridades. E a LOA, essa sim, um programa aqui de operacionalização. Então, se fôssemos aqui classificar, teríamos aqui a parte estratégica, que é o PPA, a parte tática, lembrando aqui do Exército, hein? Parte tática, o plano tático, né? E aqui o plano operacional, onde estão realmente ali listadas, materializadas as receitas e despesas para cumprir aquele programa. Professor, mas eu acho que já teve um PPA de 5 anos, só um. Lá no início, assim que saiu a Constituição Federal, no governo Collor ainda, o PPA, como o mandato era de 5 anos, o PPA tinha 5 anos. Foi o único, a partir do momento que o mandato passou para 4 anos, o PPA acompanha esse prazo, esse período de 4 anos, sendo um plano de médio prazo, tá bom? Vamos na sequência, letra C, que é a nossa resposta lá, ó. Apareceu aqui, ó. Então essa aqui está correta. É a cópia lá do artigo 165, parágrafo 1º. Você vai ler para mim lá o PPA lá no parágrafo 1º, vai ler também o que consta da LDO e ficar atento com a LOA. Aí a LOA vai citar os três orçamentos, lá nesse artigo 165. Então, o PPA, nosso esqueminha aqui sempre vai resumir para você, ó, PPA de forma regionalizada, tem DOM, diretrizes, objetivos e metas, da APF, Administração Pública Federal, atenção na sua prova, ele vai colocar lá, o PPA é voltado para a administração pública federal, estadual e municipal em razão do princípio da federação. Não. Né? Cada entidade, cada ente vai ter o seu PPA. A União tem o seu PPA, o Distrito Federal tem o seu PPA, os municípios possuem o seu próprio PPA. Então, fique atento que aqui o PPA, com relação à União, é o PPA da União. Vamos lá, na sequência aqui, ó, despesa de capital. Então não exclui, né, como estava na questão, na outra alternativa, e delas decorrentes. As decorrentes podem ser, em grande parte, despesa corrente, a maioria, mas também pode ter aqui uma outra despesa de capital decorrente, né? E os programas de duração continuada. É esse o conceito que está lá, é esse o conceito que o IADES vai cobrar na prova sua, fique atento. E aí o erro das outras duas. De forma unificada? Não, não é de forma unificada, acabamos de ver que é de forma regionalizada. Na sequência está tudo igual, ó, DOM, diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal, despesa de capital e outras delas decorrentes, e os programas de duração continuada. Eu só coloquei o gráfico aqui embaixo para você lembrar do mandato, né? A relação do mandato e da programação ali, do planejamento do PPA. No primeiro ano do mandatário, ele está elaborando o seu PPA para os 4 anos seguintes. Então, o último ano do PPA, veja aqui, ó, na figura, ó, o último ano do PPA aqui, ó, que seria esse PPA aqui que está sendo elaborado, ele vai ter o seu último ano aqui, ó, o 4º ano dele. O 4º ano desse PPA que está sendo elaborado, a execução dele, vai coincidir com o primeiro ano de mandato, já no mandato seguinte, tá certo? Veja. Porque nesse primeiro ano ele vai elaborar o PPA
dos próximos 4 anos. Então veja que o PPA vai tendo essa janela deslizante, vai intercalando para dar a ideia de continuidade, para não haver ali um rompimento das políticas públicas, né? Que o governante não ficar só no seu mandato executando aquilo. Então ele vai ter que executar no primeiro ano algo que foi programado em tese, né, por outro mandatário. Tá bom? Na sequência, mais um item aqui que a gente viu é a letra E. Aqui tem mais erros ainda na letra E. Colocou aqui, ó, despesas correntes em geral, não são em geral, e excetuou as despesas de capital. E eu repeti aqui o nosso esqueminha para você guardar bem. Vamos para a próxima? IADES aqui é 2013, o concurso acho que é o Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo. Vamos dar uma olhada aqui na questão. Acerca das vedações impostas pela Constituição em relação às finanças públicas, assinale a alternativa correta. Então nós falamos do artigo 65, para você dar uma olhada, no 66, aqui trata dos conteúdos e aqui do processo, né, processo de elaboração do orçamento. Você tem que ficar atento também, para completar, com o artigo 167, que é o artigo que traz, né, que o IADES, o Instituto, cobrou nessa questão. Vamos lá. Item A. Em relação aos créditos adicionais, a prévia autorização é exigida para a abertura dos créditos suplementares, não se exigindo para a abertura de créditos especiais e dos extraordinários. A gente já vai ver aqui na sequência aqui como que a gente abordou isso aqui. Item B. Somente prescinde, professor, prescinde, somente prescinde de prévia autorização legislativa, transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outra. O que é prescinde? Imprescindível é que não pode faltar. Prescinde é que está dispensando aquela autorização legislativa. Então você tem que ficar atento lá no 67, porque tem itens lá que tem exceção e tem itens lá que não tem exceção. Tem itens lá que exigem o quê? É vedado, mas desde que é permitido, desde que tenha prévia autorização legislativa. E tem itens que é vedado, não tem como acontecer, mesmo com autorização legislativa, que ele vai querer colocar lá na prova para te confundir. Vamos lendo aqui, vamos lá. Fique tranquilo, sua prova vai vir nesse estilo aqui e você vai se dar muito bem. Vamos lá, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão na LDO, no PPA, sem lei que autorize. Já vamos corrigir essa aqui também. Se você quiser parar aí já lendo e marcar sua resposta, é muito bom, hein? Os créditos especiais extraordinários serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Já estou lendo aqui o item D, hein? Reaberto nos limites de seus saldos, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício. Esta parece ser muito boa, hein? Aqui, ó, até intuitivamente já marquei ali. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, salvo se previsto constitucionalmente. Atenção com as exceções do 67. Na sequência, então, ó, seguindo. Item A. Em relação aos créditos adicionais, a prévia autorização legislativa é exigida para a abertura dos créditos suplementares, não se exigindo para os especiais? Não, ué. Olha lá, o artigo 67.5 diz que tanto o suplementar quanto os especiais, eles precisam ter a prévia autorização legislativa e ainda indicar os recursos correspondentes, o que não é cobrado, né? Não é exigido isso, em relação aos créditos extraordinários. São 3 tipos de créditos extraordinários, a gente estuda lá nos nossos livros digitais. Os créditos são 3 tipos, que são como se fossem micro-LOAs, como se fosse um projeto de LOA menor, pequeno, que vai durante o exercício fazendo retificações naquele planejamento inicial. Por quê? Não tem como se prever tudo, né? O planejamento durante a execução vai tendo impactos aí de outras realidades e por isso o orçamento vai sendo adequado. É o que está acontecendo agora com a pandemia. A pandemia já ocorreram aí diversas medidas provisórias de créditos extraordinários. Aí são os créditos que não precisam da prévia autorização legislativa e nem precisam indicar o recurso correspondente. Não há essa exigência lá no artigo 67 e também nem na Lei 4.320. Então o crédito extraordinário é por meio de medida provisória na União é medida provisória, e as unidades da federação em que não constam, né, nas suas leis, nas suas constituições estaduais não constam, e se for no município, a lei orgânica do município, se não houver a previsão do Instituto da medida provisória, vai se usar o próprio decreto. É assim que está lá na Lei 4.320. Então, na União, usa a medida provisória, abre o crédito extraordinário, no outro dia que abriu, a União já pode, dependendo da programação toda ali, já pode fazer a sua execução. E depois essa medida provisória vai para o Congresso. Mas aí, ó, veja, que aí o Congresso só vai
ratificar, é posterior. Às vezes o recurso já está até aplicado e o Congresso está deliberando sobre aquele recurso de crédito extraordinário. Nos casos de especial e suplementar, não vai poder fazer execução sem a prévia autorização do Congresso. Veja que é imprescindível a autorização prévia, né? Precisa dessa autorização, senão não tem como gastar. Esses 3 tipos de crédito. E lembrando, né, o suplementar pode ser autorizado na própria lei orçamentária anual, é uma exceção lá ao princípio da exclusividade, que a gente estuda. O suplementar, a própria palavra fala, para suplementar aquilo que já existe na LOA. O especial cria uma nova programação, é o especial, não estava previsto aquilo, é o caso do imprevisto, né? Não, aconteceu, vamos criar aqui agora um programa aqui, uma nova programação para enfrentar esse problema aqui. E já o extraordinário é aquilo que é imprevisível. A gente gosta muito de dar exemplos lá durante a nossa aula sobre isso. E o imprevisível é aquilo que era para... Isso não tinha como a gente ter, de alguma forma, contado com isso. Então, é imprevisível. Vamos abrir aqui um crédito extraordinário. Seguindo, então, mais um item. Acho que não sei se eu coloquei mais um aqui, não. Item B. Não é a resposta ainda, então. É item B. Somente prescinde de prévia autorização. Aí ele foi lá no artigo 67 e tratou do princípio do estorno de verba. É um nome horrível, né? Que colocaram estorno de verba, mas está aqui. É o seguinte, eu gosto de usar isso aqui, ó, RTT, que é o remanejamento, a transposição e a transferência. Transferência ali dentro de um mesmo programa, das categorias dentro do mesmo programa, a transposição de um programa para outro, mas no mesmo órgão, né? E já o remanejamento é entre órgãos. Então isso aqui ele é vedado. Vedado desde que não haja, se houver autorização legislativa, aí pode acontecer. Isso é que está lá no 67. Mas aí veio uma mudança recente lá no artigo 67, recente assim, tem uns 5 anos, né, que acrescentou essa exceção com relação à parte de ciência, tecnologia e inovação. Então, é vedado remanejar, transpor, transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem a prévia autorização. Então, não é que prescinde, é imprescindível, né? Exige a prévia autorização legislativa para fazer esses procedimentos, exceto se for no caso de recursos de ciência, tecnologia e inovação, e aí, ó, para os cargos para as mudanças de categoria de programação para outra, né? Órgão não, órgão não consta lá. O objetivo é viabilizar os resultados de projetos restritos a essa função. Dispensa, então, a prévia autorização legislativa. Então, isso aqui está errado, porque exige autorização. Eu repeti aqui o artigo 67, inciso 6, porque você lendo aqui, ó, você não vê essa exceção, porque a exceção está lá nos parágrafos. Então, está lá no parágrafo a exceção que eu coloquei aqui no nosso quadrinho. Item C. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse exercício financeiro poderá ser iniciado sem inclusão no PPA. Não tem essa LDO aqui lá na Constituição, ó, veja. É só o PPA que está lá. Aqui é uma defesa do planejamento, né, para que nada seja feito sem que esteja lá no planejamento. E depois, ó, lembrando que no 67.1 a gente tem também o início de um programa ou projeto não pode iniciar sem estar incluído na LOA. E aqui não tem exceção. E não tem nada de referência à autorização legislativa, não. É vedado iniciar um projeto que não esteja na LOA. É vedado iniciar um programa que não esteja na LOA. Porque senão perderia o sentido da autorização da participação do Poder Legislativo. Se o Executivo pudesse iniciar qualquer programa lá e projeto sem a necessidade de passar pelo crivo do Parlamento, então não faria sentido. Então isso aqui é em defesa lá do princípio da universalidade, né? Que todas as receitas e despesas devem constar na LOA e serem autorizadas pelo Parlamento. E aí depois lá na frente, ó, é vedado, viu? Você iniciar um projeto, um programa, construção de uma ponte, sem que passe aqui pela análise e deliberação da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional. E eu acho que a próxima letra D é a resposta, hein? Ó, letra D é cópia lá da Constituição Federal, que esses créditos aqui, ó, os especiais e os extraordinários, esses dois, eles serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, reabertos nos limites do seu saldo, se o ato for nos últimos 4 meses, ó, 4 meses anteriores. Então eles são chamados de créditos, estão nos últimos 4 meses aqui, ó. Se eles forem promulgados, o ato de autorização for promulgado, eles passam para o exercício seguinte. É exceção ao princípio da anualidade ou periodicidade, que diz que o orçamento ele deve ser aprovado para um determinado período, salvo que os especiais e extraordinários que podem passar por exercício seguinte.
Teve uma alteração recente pela Emenda Constitucional 102, que é muito interessante, ainda está sendo discutida. Eu coloquei já aqui como exceção, porque eu interpreto dessa forma. Tem que ficar atento, porque lá na Emenda 102 diz o seguinte, que agora o orçamento vai ter, ó, previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daquele em andamento. Então vai ter que ter lá já uma previsão de sequência daquele orçamento, não só para aquele exercício financeiro, mas para o exercício financeiro e exercícios seguintes. Isso é novo na Emenda 102 ainda, mas é uma exceção ao princípio da anualidade, né, que o orçamento tem que ser voltado, né, para aquele exercício. Mas a 102, com a preocupação de dar uma certa previsibilidade, já está colocando despesas para os exercícios seguintes, tá bom? Então essa aqui é a resposta, a cópia lá da Constituição. O item E está errado, ó, é vedada a instituição de um fundo, porque colocou uma exceção que não existe. Vamos marcar aqui, ó, que essa exceção aqui, ela não consta lá no artigo 67. Por isso que eu te disse, leia o 67 sempre destacando os incisos que têm exceção e os incisos que não têm essa observação de que é vedado. Mas, se tiver autorização legislativa, pode. Por exemplo, qual o item lá que tem a exceção constitucional? É o princípio, lá no 67, o princípio da não afetação das receitas, não o princípio da não vinculação das receitas, que receita de impostos não podem ser vinculados a fundo, órgão ou despesas, salvo aquelas que tenham previsão lá constitucional. Então essa aqui tem exceção, ó. Esse princípio que está lá no 67, esse tem exceção, e essa exceção tem que estar prevista na Constituição, não pode estar em lei. É o caso do princípio da não afetação da receita. Mas na previsão de constituição de fundo, não tem exceção, está vedado, e esse item está errado. Vamos partir para a terceira questão nossa? Até copiei aqui para você, ó. Pode ver, ó. A instituição de fundo de qualquer natureza sem a prévia autorização legislativa. Não há exceção para que eles constem na Constituição. Mas se houver autorização legislativa, tanto que a gente tem diversos fundos, tem até uma PEC atual do governo, que iniciou pelo Senado, uma PEC que finaliza vários fundos, a PEC dos fundos, né? Ela encerra vários fundos aí, porque é um exagero, né, na criação desses fundos, que muitos fundos ficam com recursos parados, sem aplicação, enquanto que tem áreas do governo necessitando de recursos. Então eles queriam dar um encerramento geral nesses fundos. Então, se houver autorização legislativa, cria-se o fundo, ok? Questão 3, IADES. O Instituto fez muitas provas, né, para os conselhos, né? Então aqui, ó, mais uma prova aqui no conselho aqui do DF, assinar a alternativa que apresenta as características do orçamento tradicional. Isso também, ó. Então a gente sai lá do artigo 65, o 66 e o 67 da Constituição, que eu chamei a atenção para você, e a gente entra agora um pouco de doutrina, né, na parte de orçamento, a classificação do orçamento. A principal classificação é essa, se o orçamento é tradicional, se ele é orçamento de desempenho ou orçamento programa. É aqui o IADES tem mais cobrado. Tem outras classificações? Tem. Orçamento base zero, a gente já tratou nas nossas aulas, lá no curso do pacote que a gente colocou, o CDF colocou à venda para técnico de regulação, está lá. A nossa aula tem a classificação do orçamento base zero, falamos sobre o incrementalismo, a técnica orçamentária de ascendente, descendente ou misto, colocamos tudo lá, orçamento legislativo, executivo e misto, também tem lá essa classificação. Aqui é a principal, é você saber diferenciar o orçamento tradicional, olha aqui, ó, que o orçamento lá no início, que focava, que aí sim era chamado aí de lei dos meios, orçamento tradicional, depois veio o orçamento de desempenho, que se distanciou um pouco, trazendo uma preocupação com os objetivos, metas, sem ainda a ênfase do planejamento, que veio surgir mais para frente. Então a gente pode dizer que o orçamento programa, né? O orçamento programa e o orçamento de desempenho estão muito próximos, distante aqui das características do orçamento tradicional. Mas tem fundamentos no orçamento programa que ele herdou do orçamento tradicional. Ele não vai eliminar tudo do orçamento tradicional. Por exemplo, lá no orçamento tradicional tem uma das principais classificações, das mais antigas, que é a classificação institucional. Já se usava lá, né? Você identificar aquela unidade administrativa e o objeto de gasto, né? Tanto que a gente fala que o orçamento tradicional ele é unidimensional. Então só vai identificar lá o objeto de gasto. Comprou o quê? Comprou água? Comprou cimento? Comprou areia? É isso, comprou o material. Então o que você faz no orçamento tradicional? Identifica o objeto de gasto. Mas para que comprou esse material?
Para quê? Ninguém sabe, né? Nem era interessante saber, e a sociedade também não cobrava isso, né? E os executores, os que tratavam no dia a dia, os burocratas também não se preocupavam. Depois foi avançando essa reflexão sobre orçamento e vendo, ó, a gente precisa incorporar aqui quais são os propósitos, quais são as metas. Aí veio o orçamento de desempenho, né? A gente já foi mudando a visão com relação àquilo. Então, a preocupação passou a ser o que se estava fazendo, para chegar, então, no orçamento-programa, que é aquilo que trouxe para dentro a ideia do planejamento. Aí, quando falar em planejamento, aí você vai ter efetividade, as dimensões, eficácia e eficiência, a ligação, o controle por resultados, não aquele controle apenas controle numérico, né, contábil, não. Aqui você já tem um controle mais de finalidade daquilo que você está fazendo, aí orçamento-programa. Eu lembro até aquela história daquela fábula lá, que a pessoa passa, né, e tem aquela construção enorme, né, cheia de ferragem, andaimes, aí passa a pessoa, tem um camarada lá, o operário, né, trabalhando, mexendo areia e cimento. Aí ele passa e pergunta, o que você está fazendo? Né, o que é isso? Aí esse operário vai dizer o seguinte, é areia e cimento. Estou fazendo a argamassa, né, aqui é a argamassa. Aí não sabia mais nada, né? No outro dia ele passa lá de novo, tem outro operário, né? Ele pergunta a mesma pergunta, faz a mesma pergunta, o que você está fazendo? Não, estou construindo a parede, não é assim? Então veja, o primeiro a gente podia correlacionar aí com o orçamento tradicional. Ele só sabe ali que está mexendo, areia e cimento, está fazendo só a argamassa, né? Não saiu ali, não tem a visão além daquela atividade específica dele. O outro já disse, não, estou fazendo a parede, que seria o nosso caso aqui, o orçamento de desempenho. Você não sabe ainda o porquê, né? Não tem ainda ligação com o planejamento, mas você já sabe que está fazendo alguma coisa, a parede. E o último dia que ele passa, pergunta para a pessoa, né, para o operário ali, fala, o que você está fazendo? Não, estou mexendo areia e cimento para fazer aqui a parede de uma grande igreja, uma grande catedral, onde vai reunir várias pessoas que vão ter acesso aí à sua religiosidade, à sua fé, e não sei o quê, vai ter um grande encontro de pessoas, uma festa enorme. Então veja que esse último, né, ele já é orçamento-programa, ele sabe que aquilo ali tem uma finalidade maior que a resolução de um problema, né? E no caso do exemplo, é uma fábula aí da ideia de participação, né? Daquela pessoa saber o porquê que ela faz parte daquele projeto. Ela não está só mexendo cimento e areia, né? Ela está fazendo uma igreja belíssima, vai ser a mais linda da região e vai confraternizar várias pessoas. Então, essa ideia aí só surgiu no orçamento-programa com o nascimento ali na Lei 4.820, depois o Decreto-Lei 200 impôs definitivamente. Lá no livro do professor Giacomoni, tem duas tabelinhas confrontando as características do orçamento-programa com orçamento-programa com orçamento tradicional, e essa tabelinha é cobrada em prova e é justamente ela que foi cobrada aqui pelo IADES. Vamos lá. O controle, né, ele quer a característica do tradicional. Esse lá que o cara está mexendo só cimento e areia, não sabia para quê. Lá no início, então vamos lá. Esse tradicional, ele mexe com efetividade, né? Você pode ler a sequência aí, depois nós vamos matar ela. Essa questão é tranquila. Ó. Alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. Os princípios orçamentários buscam a utilização sistemática de indicadores. O orçamento tradicional constitui um elo de planejamento. Olha, não estou nem lendo a questão completa. Veja que todos esses itens trataram justamente de uma dimensão mais atual, né? De uma visão mais à frente daquilo, né? do início lá do orçamento. Agora o último, as decisões consideram a necessidade das unidades. Então veja, na sequência aqui das questões dos itens, ó, item A, o controle objetivo avaliar a efetividade, né? A gente já falou, objetivo e meta, então isso aqui tem muito a ver com orçamento-programa, né? Aqui, ó, que orçamento-programa, aqui embaixo, ó, ele vem parte dos problemas, das necessidades, para chegar então na solução daquele problema. Então é o que fazer mais o planejamento. Já o orçamento tradicional, você via quanto você tinha, você ia gastar e tentava encaixar algum problema nele. Então a inversão da lógica no orçamento do programa, ela é importante, que ela partiu agora a se preocupar a fazer um diagnóstico da realidade do cidadão para tentar levar até ele o serviço público. Antes não, antes você, a gente tem receita, ou se não precisamos de mais receita para ter despesa e oferecer aquilo que ninguém nem se preocupava com aquilo que estava oferecendo. É o primeiro operário, ele está mexendo cimento e areia ali sem saber por que está mexendo. Não, estou fazendo argamassa.
Tá bom? Guarda essa fábula aí para você não se esquecer mais. E aí tem algumas palavras-chave, por exemplo, aqui a STN a STN elencou essas palavras-chave acho que no próprio site dela, no documento dela, e isso vem se repetindo em algumas provas. A integração de planejamento e orçamento, quantificação de objetivos e fixação de metas, relação de insumo e produto, alternativas programáticas, acompanhamento físico-financeiro, tudo isso está na esfera aí do orçamento programa. Item C. Os princípios orçamentários buscam a utilização, os indicadores. Isso aí, indicadores, se você olhar lá na nossa tabelinha, eles não estão na área do orçamento tradicional, né? O orçamento tradicional está dissociado de planejamento, ele só se preocupa com aquilo que está fazendo aquisição. As decisões são baseadas nas unidades organizacionais, diferente do outro lado, o programa, planejamento, objetivo, avaliações e análises técnicas das alternativas. Então foge, tanto a letra item C quanto a D estão errados. E aí a resposta, está aqui em cima, ó, da nossa questão 3, é o item E. Eu coloquei até a tabela completa aqui para você. Ó. Aqui a preocupação são das unidades organizacionais, confirmando então aqui, ó, nossa tabelinha, unidades organizacionais. Veja que do outro lado, no orçamento do programa, nós temos o elo entre planejamento e execução, objetivos e metas, decisões com avaliações e alternativas possíveis, elaboração do orçamento, onde são considerados todos os custos dos programas. A estrutura do orçamento está voltada para o planejamento e aspectos administrativos, e aqui a estrutura, contábeis de gestão. Qual a classificação principal no orçamento? Aqui é o tradicional, viu? Aqui é o programa. Unidade administrativa e elementos. Então aqui a gente podia falar aqui que é a classificação institucional, né? Ela é a mais antiga, né? Indicadores, olha só. Indicadores está do lado do programa, né? Aqui é funcional programático, mas hoje em dia a gente chama de... Hoje em dia não, já tem um tempo, né? Que é estrutura programática, classificação funcional e estrutura programática. E por último, o controle da eficiência, da eficácia, da efetividade. Não esse controle aqui de legalidade, né? Mais policialesco, mais baseado só com aquilo que está gastando, sem ter a dimensão da onde se quer chegar, né? Essa tabelinha, ó, para agora aí, compara as duas, dá uma lida aqui, você vai ver que não precisa você decorar. Você vai ver o campo temático, né, da palavra, do programa, né, dos itens relacionados ao programa, ele é mais atual, ele é mais de um pós-Constituição 88, onde até o controle, quando eu fui auditor do Tribunal de Contas da União, a gente via muito isso, essa mudança de visão de uma auditoria mais operacional, né, uma auditoria que auxiliasse o órgão a buscar mais efetividade, eficiência na prestação do serviço, em confronto de uma auditoria mais de conformidade, que é a auditoria mais voltada para esse orçamento tradicional, que é se ver se aquilo está legal ou não, e se está legal ou não, se descumpriu a lei tem que aplicar multa. Mas e aí, o que tá sendo devolvido para a sociedade? Aí não era a visão do orçamento tradicional, nem desse tipo de auditoria que ela é mais para penalizar. Já a auditoria operacional já é mais para orientar o órgão para buscar realmente a melhor prestação do serviço à sociedade. Tá bom? Ok, 3, vamos partir para 4, vamos acabar, são 6, né? O princípio orçamentário responsável por garantir que a LOA deverá conter apenas matéria financeira, tal qual estimativa de receita e fixação de despesa, é o da. Então esse é o princípio da, você sabe aí qual é? Vamos partir para frente aqui, acho que já tem a resposta, deixa eu ver. Item A é o princípio da exclusividade. Então a LOA, ela vai conter só receita e despesa, salvo o quê? Autorização para abertura de crédito suplementar e as operações de crédito também, inclusive ARO, né? São as duas exceções do princípio da exclusividade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Coloquei completo aqui, ó. Tá lá no 65, parágrafo 8, que a gente chamou atenção para a sua leitura do artigo 65. E aqui está a exceção, autorização de abertura de crédito suplementar, não confunda, não é especial nem extraordinário, é só suplementar. E a contratação de operação de crédito, inclusive se for por ARO, nos termos da lei. E aí os outros princípios aqui, você vai lembrar, universalidade, eu já mencionei, a LOA tem que ter toda a receita e toda a despesa, aí vem exceções aqui, alguns doutrinadores colocam, alguns livros, receita extra-orçamentária não consta da LOA, lógico, a ação é extra-orçamentária, né? Mas está lá na 4.320, por isso que as bancas gostam de cobrar. Então receita, aquelas entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, elas não devem constar na LOA, então são exceções. Papel moeda, que mais que está lá? Depósito, um calção, né? naquele caso da Lei 8666,
que a empresa vai participar, ela dá o cheque calção, aquilo entra, transita pelo orçamento, né? Entra como receita, depois é devolvido, sai, e isso aí não precisa de autorização legislativa. Então, por isso que não inclui aqui no princípio da universalidade, né? Não desrespeita, né? Discriminação, tem que estar discriminado, não pode estar em valores globais, né? Não pode estar em global, porque senão perde-se o controle. Então tem que haver uma discriminação, está lá na Lei 4.320, e tem exceção, que são os PETs, né, os Programas Especiais de Trabalho, que podem ter uma característica mais global, e também a reserva de contingência, que surgiu depois, como exceção a esse princípio aqui. Não afetação, já mencionei, que está lá no 67, não afetação da receita, né, das receitas de impostos, né? E o princípio do equilíbrio, que é mais recente, que principalmente preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a receita e despesa, ao final aqui, ó, ela deve estar equilibrada, né? Não pode haver, né? Não pode haver, se tem 10 milhões de receita, 10 milhões de despesa. Não pode haver, mesmo a gente sabendo que lá dentro tem empréstimos, financiamentos, né? Mas a gente entende que o princípio do equilíbrio está sendo cumprido, principalmente nessa vertente aí contábil, né? Se for ver lá na parte econômica, a gente vai ver que tem um empréstimo ali, e se tem um empréstimo, a União vai ter que pagar, no caso do orçamento da União, mais à frente ela vai ter que fazer frente a esse empréstimo. São princípios orçamentários que caem nas provas, e o IADES tem cobrado esses princípios. Principalmente aqueles lá do artigo, aqui só tem um deles, né? Aquele lá do artigo 2º da Lei 4.320, que lá está assim, ó. Lá está anualidade, que foi outro princípio que nós já mencionamos aqui no nosso simulado, né? Anualidade. Lá tem a unidade, que a gente não mencionou, estou mencionando agora. E a universalidade, né? Que está aqui esse, né? Esse está aqui, ó. Esse a gente acabou de falar, universalidade. Anualidade já falamos, a unidade é que o orçamento deve ser único, um único orçamento. Não pode ter orçamento paralelo, né? Não podemos ter mais de um orçamento como tínhamos antes da Constituição de 88. Tinha o orçamento monetário, que o Banco Central controlava, e outros orçamentos. Agora não, é uma peça orçamentária com aquelas 3 esferas. É como se fosse uma casa, e essa casa, esse apartamento, ele tem vários cômodos. Não deixa de ser uma casa, não deixa de ter apenas um endereço, mas dentro daquela casa, daquela construção, você tem a sala, você tem a cozinha, você tem os quartos, você tem os banheiros, mas ainda permanece sendo uma casa. Então o orçamento tem orçamento fiscal, da seguridade, investimento, mas é um orçamento. Por isso que veio essa ideia de orçamento o princípio da totalidade, né? São as 3 esferas em um único documento, que é a Lei Orçamentária Anual. Esse é o princípio da unidade, que está lá no artigo 2º, outro artigo que a gente pede para você dar uma lida com atenção, artigo 2º da Lei 4.320. Próxima questão, a gente está caminhando para o final. Essa questão recente, 2019, outro conselho, né, esse do Tocantins. A estrutura da programação orçamentária permite classificar. É outro tema dentro de AFO, que nós temos aí quase que uma certeza que vai estar lá na sua prova. A classificação da receita e da despesa. Dentro dessas duas, a classificação da despesa tem um pezinho a mais, aí, uma chance a mais de ser cobrada. Vamos dar uma olhadinha aqui? Segue aqui, ó. Classificar a despesa evidenciando os aspectos qualitativos e quantitativos. Quando fala assim, a gente já lembra lá do Manual Técnico de Orçamento, que faz essa separação. A esse respeito, assinale a alternativa correspondente aos itens da estrutura da programação que identificam a classificação. E ele veio e cobrou, e falou assim, ó, quero saber qual é a estrutura dessa classificação. Não é uma questão difícil, né? Eu acho que atrapalha um pouco aquele aluno que está estudando mais, porque às vezes aquele que nem estudou muito, só passou o olho ali, ele mata essa questão, ele não sabe nem para que serve aquela classificação, mas ele sabe as estruturas, né? Ou passou o olho e tem uma ideia de como é a estrutura. Ele vem e consegue responder. Então podia ter elaborado um pouquinho mais, né? Trazido, por exemplo, a finalidade da classificação, que aí o aluno teria que ter estudado um pouquinho. Vamos lá. Mas é assim, né? Vamos lá. Esfera orçamentária. Então, a classificação institucional tem a ver com a esfera orçamentária, se aquele orçamento... Acho que a gente na frente tem vamos só ler. A esfera orçamentária, função e subfunção, programa e ação, órgão e unidade orçamentária, fonte e categoria. Aqui até misturou, né? Fonte e categoria. Marca aí a resposta. Vamos lá. Aqui, ó. Então, nós estamos na questão 5. Ainda não tem a resposta, ó. Item A. Esfera orçamentária. Esfera orçamentária é essa classificação aqui, ó. Se o orçamento, acabei de falar, tem a ver com o princípio da unidade, o orçamento é único, mas dentro dele a gente tem subdivisões, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento.
Dentro lá do CIOP, dentro do CIOP, da base lá, vai ter essa classificação aqui, identificada pelo item 10, 20 e 30. A classificação quanto à função e subfunção, que é a classificação funcional, ela tem essa estrutura. 2 códigos aqui da função e 3 dígitos para a subfunção. Aí o que eu disse que a banca podia ter cobrado um pouquinho mais? Por exemplo, nesse caso, função e subfunção, e no caso da função, que é o maior agregador de gasto do setor público. E isso, uma informação diferente que às vezes aquele que só passou o olho e só sabe a estrutura não saberia, ficaria em dúvida. E realmente, a função é o maior agregador de gasto do setor público. Alguns professores lá, doutrinadores, vão dizer o seguinte: essa classificação aqui, ela te dá um orçamento resumido. Aí colaram o nome nela de classificação para o cidadão, que o cidadão consegue entender. Eu quero saber quanto foi gasto com saúde. Vai na classificação funcional. Traz lá saúde, educação, segurança, infraestrutura, urbanismo, desenvolvimento. Pronto, coloca toda essa classificação, compara e vê quanto está sendo gasto com saúde, com educação, com segurança pública. É uma classificação funcional. E a subfunção, que está aqui do ladinho, ó, ela vai detalhar um pouquinho mais essa classificação. Aí vai ter um princípio aqui, que nós chamamos lá, que é o princípio da matricialidade. Vamos escrever direito aqui? Matricialidade. Que essas subfunções, elas podem ser usadas, né, as subfunções que estão aqui, podem ser usadas com outras funções diferentes. Então, a gente está dentro da Câmara dos Deputados. A função finalística lá é o legislativo, mas a Câmara também faz, junto com a TV Câmara e a parte de mídia, vai ter a parte de comunicação institucional. Então vai ter uma subfunção aqui de comunicação que não é naturalmente ligada à área legislativa, mas vai ser usada com a área legislativa para identificar esse gasto. Então é a matricialidade, essa subfunção pode ser ligada a outras funções, exceto as subfunções ligadas lá aos encargos especiais, né? Vai ter a função encargos especiais, no item 28, as subfunções desse aqui são vinculadas a ele, não podem ser trocadas, intercambiadas, né? Não se aplica a ela o princípio da matricialidade. Então a função é isso. Programa e ação. Você estuda lá o que é o programa e vai ter o programa, a ação vai ser o projeto, a atividade e as operações especiais. Tem aquela diferenciação da portaria 42 de 1999, separando que é um projeto que tem início, meio e fim, né? Diferente da atividade que ela é permanente, ela é contínua. O projeto auxilia a expansão e aperfeiçoamento da máquina, já a atividade é para manutenção nessa máquina. Os dois, tanto projeto e atividade e também a operação especial, são instrumentos de programação, né? Instrumentos de programação e fornecem um produto, né? Então você tem que saber a diferença desses três, e aqui é o localizador de gasto. Então a resposta já está aqui, ó. Então qual é a classificação, a estrutura da classificação institucional? A gente acabou de falar da programação, a estrutura é essa aqui. É o órgão e a unidade orçamentária. Ó. O órgão, então, por exemplo, o Ministério da Saúde, da Educação, vai ter o código deles aqui. A Presidência da República, o Senado, a Câmara, o TCU e as unidades orçamentárias. Por exemplo, o Ministério da Educação, com o seu código aqui, ele tem dezenas de unidades orçamentárias, dezenas, em razão das universidades federais, dos institutos federais, que cada um desses vai ser uma unidade orçamentária. Então, várias unidades orçamentárias que constam lá do orçamento. Para identificar aquele órgão, saber quem é aquele cara, classificação institucional, que nasce lá no orçamento tradicional, como a gente disse, lá no orçamento tradicional, e é usado no orçamento do programa também. Aí vai ter lá, Burkhead, né, foi no livro da Lei 4.320 comentada, vai ter lá que ela tem vantagens e desvantagens. Então tem que ficar atento aí, que vira e mexe, o pessoal vai falar das vantagens e desvantagens das classificações. Né? Por exemplo, a classificação institucional, vantagem, ela consegue reunir em um único código o gasto daquele órgão. Desvantagem, isso pode causar o quê? Uma disputa entre os órgãos pelo recurso. Já que ele sabe o quanto que aquele ministério ao lado dele recebeu, ele pode ir até o órgão de planejamento e orçamento pedindo mais, né, que causa ele chama lá de rivalidade. Então fique atento, no nosso livro digital a gente colocou essas comparações. Vamos ver a última aqui, o último item. A fonte, eu coloquei a estrutura aqui embaixo. E a categoria econômica, ele trouxe uma parte lá da classificação quanto à natureza, né, da despesa, né? Que é outra classificação aqui, natureza da despesa, e aqui a fonte. A fonte está aqui embaixo, ó. Fonte, se aquele recurso é do Tesouro ou de outras fontes. Né? Porque a natureza da despesa,
se preocupou muito com o fato gerador, né? Então a despesa, se é despesa de categoria econômica, o grupo natureza de despesa, se aquela despesa é de capital, se a despesa é corrente, e né, vai na sequência, modalidade de aplicação e o elemento lá de despesa. Agora é com relação à geração do fato gerador. Aí a fonte não. A fonte veio dizer o seguinte, de onde vem essa receita, para onde ela vai, né? Ela está vinculada legalmente, qual é o instituto que faz essa vinculação? Tem as vinculadas e as não vinculadas. Aqui, lá na Câmara, quando a gente vai fazer uma emenda para o parlamentar, qual é aqui, ó, o código que se usa aqui nessa fonte? É o 100, que é recurso do Tesouro, exercício corrente, que pode ser exercício do Tesouro, recurso do Tesouro, exercício anterior. Mas o 1 é exercício corrente e o 00 é um recurso ordinário, sem a vinculação. Por isso que as emendas vão acabar, se utilizam muito desse 100. E tem outras especificações aqui das fontes, né? Mas você tem que guardar essa estrutura e para que ela serve, que é essa vinculação legal, é saber então a origem, né, a procedência daquela receita e a destinação dela. Então aqui, por exemplo, vai ter várias reuniões aqui de fontes de natureza da despesa juntas no mesmo código, que não interessa aqui o fato gerador, mas sim aquela reunião daquelas receitas de mesma característica. Ela é usada tanto para receita quanto para despesa, essa classificação. Acho que a gente encerra então essa questão 5. O item D era facinho, a gente avançou mais, né? A questão só perguntava o seguinte, qual é a estrutura? Eu só quero saber a estrutura. Eu não aposto muito, apesar que o IADES tem feito esse tipo de cobrança, né? A gente torce que cobra um pouquinho mais, uma característica daquela classificação, para que o aluno lá do CDF concurso consiga cravar a resposta e sair para o abraço. Última questão do nosso simulado. Vamos lá, pessoal. Animação aí, tá acabando. O Sistema Integrado de Administração Financeira, então lá no seu edital está escrito assim, ó, Sistemas de Informações. Então o Sistema Integrado de Administração Financeira, e o principal sistema de informações? É o CIAF. A gente tratou um pouquinho do CIOP, que é o do Planejamento e Orçamento, mas o principal é o CIAF. É um sistema informatizado, registra e controla toda a execução orçamentária em tempo real, cenário alternativo que não corresponde a um objetivo. Então lá, nós falamos um pouquinho dos objetivos do CIAF, das vantagens do CIAF, né, um sistema de porte aí impressionante, cobre o Brasil todo, milhares de gestores, milhares de unidades orçamentárias. Você consegue em tempo real saber lá no norte, no sul, no centro-oeste, quando está sendo feita ali alguma ação com relação à programação financeira dentro do CIAF, dentro da administração pública, realmente é impressionante, e o CIAF tem as suas vantagens, né, os seus objetivos e vantagens. E é isso que a questão cobrou, colocando o item aqui, que não tem nada a ver com o CIAF, só isso. E o CIOP? O CIOP também tem um pouquinho lá de teoria, né, quais são as características. O CIOP ele nasce de uma junção do sistema SIDOR, né, que tratava do orçamento, e o SIGPLAN, que tratava do planejamento. Aí juntou os dois e outras funcionalidades, surgiu então o CIOP. Uma característica do CIOP foi feita e é desenvolvido, né, em software livre, muito interessante, que pode estar na sua prova lá uma perguntinha dessa aí. O CIOP ele foi feito em software livre, né, nessa parte de troca de informações entre grupos, né? Então o CIOP ele reúne essas funcionalidades e trata na construção do PPA, né, da elaboração do PPA, da LDO, da LOA, da parte orçamentária, está tudo no CIOP, ok? E quais são então? O que não é aqui relativo ao CIAF? Vamos já partir para frente, quer ver? Objetivos do CIAF. Mecanismo adequado, isso está tudo listado lá, é mecanismo adequado de controle diário, fornecer meios para agilizar a programação, permitir que a contabilidade pública seja segura e tempestiva, padronizar os métodos e rotinas, olha só, permitir o registro contábil dos balanceiros dos estados e dos municípios, pouca referência aos estados e municípios é nesse momento aqui, permitir o controle da dívida interna e externa, bem como das transferências, acompanhar, avaliar e dar transparência. Veja que tudo isso está nesses itens aqui, A, B, C, D, só não vai estar o último aqui, catalogar toda a linha de material. Não tem nada a ver com o CIAF catalogar material. Isso aí, é tarefa, por isso que a nossa resposta é o item E, é tarefa do sistema aqui, é o CIASG, né? Nem coloquei aqui, Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, né? É o CIASG, é outro sistema. A administração tem vários sistemas, né? Esse aqui, divulgação e realização de licitação, ele tem ligação lá com o Comprasnet, né? Emissão de nota de empenho, registro de contratos, e aqui, catalogação de materiais, cadastro de fornecedores. Tá vendo aqui, catalogar a linha de material. Então isso aqui tinha a ver com o CIASG. Então numa leitura
desses objetivos aqui e das vantagens do CIAF, você conseguiria responder essa questão aqui do IADES, né? Tranquilamente. Beleza? Fique ligado aqui, ó, tá o nosso CDF aqui chamando a atenção. A gente encerra então o nosso simulado passando por 6 questões, 6, cada uma contendo 5 alternativas, são 30 itens. E qual a nossa proposta aqui final para você, nosso desejo? É você se dedicar ao máximo, fazer o que eu disse no início, reagrupar, planejar novamente aí até a prova, porque como a prova foi suspensa, aquele tiro que estava sendo dado pós-edital tem que ser segurado um pouco, reordena, estuda aquilo que não deu tempo de estudar, faz os simulados, que é um grande controle para você. Que aí você vai vendo, ó, eu tenho que estudar um pouquinho mais isso aqui. E AFO, foca nesses artigos aí, o 65, o 66 e o 67 da Constituição Federal, tenho certeza que ele vai estar na sua prova, e um pouquinho de teoria, como a gente colocou aqui, sobre a classificação da receita e da despesa e sobre a classificação do orçamento. Um grande abraço, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Olá, olá! Seja muito bem-vindo à parte de administração pública do seu simulado para a DASA, simulado do CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart e vou trabalhar com você a parte de administração pública. Seguinte, no simulado de hoje, na parte de administração, a gente vai trabalhar com questões de múltipla escolha de bancas variadas, tá? A gente não vai trabalhar com questões da IADES. Ah, por que a gente não vai trabalhar com questões da IADES? Porque professora Fabiana e eu estamos preparando aí uma revisão com base só em questões da IADES, tá? Então vai ficar disponível para você, para quem é aluno matriculado, né? Para quem não é aluno matriculado, eu imagino que já esteja focando em questões da IADES. Então, para a gente não ficar trabalhando mais do mesmo, a gente vai se utilizar de questões de outras bancas, mas questões que trabalham de forma parecida com a banca IADES, tá bom? Os conteúdos totalmente alinhados com aquilo que está lá no seu edital, então a gente vai aproveitar para além agora, né, de ter aí a resposta do simulado, das questões que você respondeu, do exercício que você fez, mas também para revisar alguns conteúdos que você estudou, está estudando, tá bom? Vamos lá comigo então? Primeira questão, gente, que é a questão número 7 aí do seu caderno. Questão do CESP. Todas as questões, outro detalhe, tá, gente? Todas as questões são de cargos de nível superior, mas o simulado, ele é adequado para quem vai fazer cargos de nível médio ou cargos de nível superior no concurso da DASA, tá bom? Vale tanto para quem vai fazer nível médio como para quem vai fazer nível superior, porque o conteúdo é o mesmo, né? O que pode acontecer é de a banca pegar um pouco mais pesado com quem vai fazer nível superior, certo? Mas aí, quem vai fazer nível médio, né? Quem sabe mais, sabe menos, vai dar tudo certo. Vamos lá comigo. Bom, o que a gente tem aqui? A reforma do Estado, orientada pela expansão da administração indireta como forma de flexibilizar a administração, é fundamentalmente identificada com... Então, está falando lá das reformas que aparece lá no seu edital, né? Reformas do Estado, reformas da administração pública. Então, a reforma orientada pela expansão da administração indireta, lembra? Fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Como forma de flexibilizar a administração, é fundamentalmente identificada com qual reforma? Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima nessa daqui, viu? Vamos lá. Plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Gente, plano diretor de reforma do aparelho do Estado vai nos remeter ao quê? A reforma que vai acontecer na década de 90, com Bresser Pereira, certo? E qual que é o foco? Governo Fernando Henrique. Qual que é o foco dessa reforma? O foco vai ser eficiência, certo? Foco em resultados. Foco em resultados. Em resultados. Ok? Não necessariamente vai haver uma expansão da administração indireta, embora surjam aí novas entidades, né? Como as agências reguladoras, né? Que são autarquias, muito bem. Mas não é o foco principal. O foco principal, o objetivo principal da reforma, que vai acontecer na década de 90, a reforma gerencialista, é focar em resultados, é melhorar a eficiência, tá? Aperfeiçoar, melhorar, reforçar a governança, tá? Então, não é necessariamente a expansão da administração indireta. Na verdade, vai até alguns serviços, eles vão ser repassados. A ideia seria até privatizar, né, passar para a iniciativa privada alguns serviços que possam ser prestados pela iniciativa privada, e mesmo serviços de interesse social
trabalhar com a iniciativa privada em forma de parceria, certo? Por meio das OS, OCIPs e tal. Então, assim, a ideia não é a expansão da administração indireta, tudo bem? Muito bom. Então, esse não é o foco, não deve ser. Vamos para a próxima. Na próxima, a gente tem Secretaria de Modernização, SEMOR. Gente, a Secretaria de Modernização, SEMOR, ela aí é do final da década de 70, início de 80, e ela é responsável pela implementação aqui, ó, do Programa Nacional de Desburocratização, PRND. Então, essas duas, letra D e letra B, estão relacionadas, tá bom? O foco do Programa de Desburocratização, lá com Hélio Beltrão, vai ser simplificar processos administrativos, tá? Processos administrativos e vai também focar em privatizações, tá? É a ideia. Porque na verdade, o que vai acontecer? Não vai avançar muito, tá? Esse programa. Ele não vai avançar muito, a gente vai estar vivendo uma crise fiscal aí na década de 70, década de 80, e o programa não vai avançar muito. Agora, tem uma coisa interessante, tá? O Programa Nacional de Desburocratização foi a primeira reforma da administração pública que propôs focar no cidadão. Então, essa ideia de melhorar os processos administrativos, simplificar os processos administrativos, por quê? Porque a ideia era melhorar o atendimento ao cidadão, tá? O atendimento ao cidadão, focar no cidadão. E é a primeira vez que isso aparece, né? O cidadão, essa visão voltada para o cidadão, aparece como uma das propostas aí de reforma para o aparelho do Estado, tá? É melhorar o atendimento ao cidadão. Muito bem. Aí, o que a gente tem aqui na letra C? Na letra C, a gente vai ter o DASP. O DASP, gente, lembra do DASP? O DASP é da década de 30, é da reforma burocrática, certo? Da reforma burocrática, né? Governo Getúlio Vargas, década de 30, e o DASP era responsável pelo quê? Pelas seleções públicas, responsável pelo treinamento de pessoal, pelos processos de distribuição de pessoal, tudo bem? Na administração pública. Então, e na época também o foco não era orientar, não era da reforma do Estado da década de 30, tá? Ela não era orientada pela expansão da administração indireta. Qual que era o foco? O foco da reforma de 1930, da década de 30, da reforma burocrática, era a meritocracia, implementar a burocracia, né, um modelo burocrático de gestão, e o foco principal vai ser a meritocracia, com vistas ao quê, gente? A acabar com o nepotismo, com a corrupção comuns aí na administração pública daquela época, né? Hoje não existe mais, certo? Errado, né, gente? Ainda existe, mas diminuiu bastante. Então, o foco aqui, né, da administração da reforma burocrática era a meritocracia, focar na meritocracia, e aí no combate à corrupção, ao nepotismo, tá? Corrupção ao nepotismo. Muito bem. E aí, bom, e aí você já sabe a resposta, né? Porque só sobrou a letra A. Então, gente, a reforma orientada pela expansão da administração indireta como forma de flexibilizar a administração, ela vai ser identificada aqui, ó, no Decreto-Lei 200 de 1967. Então, pela reforma de 1967. Inclusive, eu trouxe aqui para você os princípios, vou ter que apagar aqui, os princípios citados lá no Decreto-Lei 200 de 67. Traz como princípios da administração pública, vai estabelecer como princípios da administração pública o planejamento, a coordenação, a descentralização, ó aqui a figura da administração indireta, descentralização, não é assim que se aprende em direito administrativo? Descentralização, delegação de competência e controle. Agora, a descentralização aqui no Decreto-Lei 200, ele veste uma roupagem que vai além da ideia de criação de entidades de administração indireta, tá? Ou da transferência de serviços da administração direta para a administração indireta, tudo bem? E por isso que eu trouxe aqui para você, ó, um trecho do Decreto-Lei 200, tá bom? O artigo 10. Olha só, sobre a descentralização, o que fala o decreto? A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada, ok?
A descentralização será posta em prática em 3 planos principais, dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do nível de execução. Então, isso aqui tem a ver um pouco com delegação, né, de competências, certo? Ou até se a gente for pensar dentro da administração pública, a gente pode pensar também mais numa ideia de desconcentração administrativa, né, do que de descentralização propriamente dita. Muito bem. Na letra B, a gente tem da administração federal para as unidades federadas. Então, aqui tem, tem um viés mais político, né, que vai passar, então, para Estado e município, certo? Da administração federal para as administrações, né, dos estados e municípios, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio, nesse caso, tá? E da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões aí com a iniciativa privada, tá bom? Então, quem vai focar nessa ideia de descentralização vai ser a reforma do final aí da década de 60, início de 70, feita pelo Decreto-Lei 200, aí no período militar, tá bom? E que vai focar, então, na ideia da descentralização da administração, tudo bem? Ok, vamos lá então para a próxima questão. Questão da Banca IBAD, Prefeitura de Vila Velha, analista público de gestão. Gente, o que a gente tem aqui? É só preencher a lacuna. Esse é o tipo de questão que é fácil, é só saber os conceitos. Vamos lá. A lacuna refere-se às condições políticas, à capacidade e legitimidade que um governo tem. Isto é, está vinculada à ação do governo em si, de governar. Escolha a opção correta para completar a lacuna, né? E aqui a gente vai ter diversas opções, tá? A gente tem governança. Governança costuma confundir. Eu já vou logo dizer para vocês o que quem estudou, olha para uma questão dessa e normalmente vai ficar em dúvida entre duas, tá? Vai ficar em dúvida entre governança e governabilidade. Vai reler e vai pensar, não, é uma dessas duas. Por quê? A accountability, quem estudou um pouquinho já sabe que não é. Por quê? O que é a accountability? É prestação de contas, né? Prestar contas e responsabilizar gestores, certo? Pode envolver também a ideia de responsividade, né? De os gestores agir conforme a lei e responder às demandas sociais, certo? Muito bem. Gestores. Então, sabe que não é. Gestão pública está se referindo à gestão da coisa pública, né? Gestão da coisa pública. Certo? A gestão de organizações que visam atender a finalidade pública, tá? Assim como a administração pública. Pode se referir à ciência também, aqui no caso da administração pública, né? Pode se referir ao que mais? Pode se referir ao próprio Estado, né? Estrutura do Estado, órgãos, agentes do Estado, administração pública. Muito bem, mas não vai ser isso daqui, né? Aqui está dizendo que a espaço refere às condições políticas, capacidade e legitimidade que um governo tem. Isto é, está vinculada à ação do governo em si de governar. E aí tem que assinalar. Então, vamos lá. Governança ou governabilidade. Gente, nas minhas aulas, quando eu explico governança e governabilidade, além de a gente ver diversos conceitos aí de Bresser Pereira, de Diniz, de vários outros autores que estudam o assunto, aí eu costumo dar uma dica para vocês para ajudar a diferenciar, tá? Que é uma dica bem simples, mas que normalmente ajuda, normalmente dá para aplicar, que é a seguinte, linkar a governabilidade com a ideia de legitimidade, tá? E governança associar a ideia de administração. Governabilidade, fica fácil lembrar de legitimidade, né? Como eu falo sempre, até rima. Ó, os dois terminam aqui com idade, fica fácil de memorizar. E aqui a governança, a administração, você vai gravar pelo C cedilha. E por que eu dou essa dica? Porque governabilidade, gente, tem a ver com todos aqueles elementos, né, o conjunto de elementos que dá legitimidade para o Estado, para as instituições do Estado, tá? Então, tudo que legitima a ação do Estado tem a ver com governabilidade. E o que legitima a ação do Estado? Né, a ação da administração pública, a ação de governar propriamente dita. O que legitima por exemplo, a organização dos poderes, certo?
E aí, como eu sempre falo, a gente espera que haja um equilíbrio entre os poderes, aquela ideia de freios e contrapesos, lembra de um poder fiscalizar o outro, né, para que a gente tenha políticas de mais qualidade, para que não haja nenhum tipo de abuso. Então, a gente espera que haja esse equilíbrio, a gente espera que haja equilíbrio entre as forças políticas, né, entre ideologias, partidos, e o sistema político ele seja bem estabelecido, bem desenhado. Por quê? Para que haja um equilíbrio e a gente também possa ter políticas públicas de mais qualidade, tá? Que atenda realmente às expectativas da sociedade, tudo o que institucionaliza a participação da sociedade no Estado, tá? Essas formas de participação. Então, tudo isso diz respeito à legitimidade, porque vai legitimar o que vem do poder público, certo? O que é feito, o que é praticado pelo poder público, tá bom? Claro que, assim, governabilidade vai ter um aspecto que é mais objetivo, que é aquilo que está estabelecido em lei e tal, e tem um aspecto que é mais subjetivo, que diz respeito, por exemplo, à própria satisfação da sociedade com aquelas normas que são estabelecidas e com o que está acontecendo na prática, né? Porque por mais que esteja regulamentado, às vezes na prática pode haver algum desequilíbrio, tá bom? Muito bem, e sendo até com relação a esse elemento mais subjetivo, gente, a gente pode dizer que isso vai variar de um estado para o outro, tá? O que pode ser válido em uma determinada cultura pode não ser válido em outra, ok? Então, isso diz respeito à governabilidade, todos os elementos que vão legitimar a ação do governo, tá? Muito bem, do Estado. E governança está mais relacionado à ideia de administração mesmo, tá? Está relacionado à ideia de formular e de implementar políticas públicas, está relacionado à ideia de atingir resultados, atingir metas, tá? Por isso eu falo sempre para pensar em administração, tem a ver com aspectos financeiros, aspectos técnicos, tá? Então, por isso eu falo, relaciona a governança com a administração, que aí vai ficar mais fácil de você identificar se determinada citação que é feita lá na sua prova tem a ver com governança ou com governabilidade, enfim, ou outra coisa qualquer. Bom, e aqui, gente, a questão está dizendo o seguinte, que a lacuna refere-se às condições políticas, à capacidade e legitimidade que um governo tem, tá? Então, aqui, ó, capacidade e legitimidade. Já falou em legitimidade, já vai nos remeter aqui à governabilidade, tá? Está vinculada à ação do governo em si, de governar, tá? A ação do governo de governar. E aí a gente vai ter que escolher. Gente, falou em legitimidade, lembrar de governabilidade, tá? E vai ser a resposta aqui, certo? A governabilidade. Gente, a governabilidade é o que dá condições para o Estado governar, tá bom? Então, por isso tá aqui, ó, tá falando que tá vinculada à ação do governo em si, a ação de governar, tudo bem? Porque o governo, ele precisa dessas condições mínimas para poder governar. Agora, a gente pode dizer que por existirem essas condições, né, que legitimam o poder do governo, o poder do Estado, o poder da administração pública, a gente pode dizer que a gente tem governança? Não, não necessariamente, tá? A gente pode ter todo um arcabouço institucional que legitima a atuação do Estado, mas aqueles, de repente, que assumem postos e a administração pública como um todo pode não conseguir se utilizar de toda a sua capacidade para atender às expectativas da sociedade e conseguir implementar as políticas públicas de forma efetiva, tá bom? Então, isso pode acontecer, beleza? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês, gente, os conceitos, tá? Os conceitos para que vocês não esqueçam, são conceitos simples, mas que são importantes, não pode misturar. Então, ó, governança refere-se à capacidade de governar, à capacidade estatal. A capacidade aqui de governar, gente, é de fazer mesmo, entendeu? De fazer, de formular as políticas, tá? De implementar as políticas nesse sentido, tudo bem? Os conceitos, prestem atenção, outra coisa que eu acho importante, os conceitos de governabilidade e governança se misturam mesmo, tudo bem? Todos os autores vão falar isso, eles se misturam, tá? Mas aspectos mais relacionados à legitimidade, por isso você tem que ter cuidado, eles vão dizer respeito à governabilidade. Governança diz respeito à ação de governar, à capacidade de governar, mas num sentido lato, num sentido mais amplo, tá bom? A capacidade estatal, ou seja, a capacidade para implementar as políticas públicas a partir da coordenação dos recursos disponíveis e alcançar metas. Tem um viés administrativo, de gestão, enquanto, ó, eu vou passar aqui para D, tá? Depois a gente volta nas outras. Enquanto governabilidade
Está relacionada à legitimidade das instituições do Estado, dizendo respeito ao equilíbrio entre as forças políticas, à organização dos poderes, à forma de governo, à relação do Estado com os cidadãos. Tem, portanto, uma forte característica política. Nos dizeres de Elie Diniz, refere-se às condições sistêmicas de exercício do poder por parte do Estado em uma determinada sociedade. Seria uma somatória dos instrumentos institucionais, recursos financeiros e meios políticos de execução das metas definidas, tá? Muito bem, e os outros conceitos eu trouxe de forma mais simples, mas vamos dar uma olhada, ó, só para vocês não esquecerem que accountability entende-se como a capacidade de prestar contas, de responsabilizar gestores, envolvendo também aspectos de responsividade, que diz respeito à necessidade de gestores atenderem a aspectos legais e atenderem às demandas da sociedade, às expectativas da sociedade, né, que são os stakeholders aí do processo de política pública, né? Muito bem. Gestão pública diz respeito a um campo de conhecimento e de trabalho relacionado a organizações públicas ou que trabalhem em prol do interesse público. A administração pública pode designar um segmento da ciência, pode designar a estrutura do Estado ou os serviços característicos do Estado. Aqui, a administração pública, para quem estudou com a gente viu na aula 1, tá? A gente explorou bastante o conceito de administração pública. É um conceito que você vê lá no direito administrativo também, administração pública em sentido amplo, em sentido restrito, tudo bem? Mas, em resumo, de forma simples, pode designar ou um segmento da ciência, estrutura do Estado, estrutura no sentido de órgãos, né? Ou de agentes mesmo, ou os serviços característicos do Estado, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, gente, para a questão 9. O que a gente tem aqui na questão 9? Do CESP. A redemocratização do país, no período imediatamente posterior ao regime militar, né? Redemocratização aqui da década de 80, certo? Né? 1985. Promoveu a descentralização da ação governamental e a atualização do arcabouço institucional. Aqui a gente tem que lembrar que a gente teve uma discussão ampla de governabilidade nesse período, que foi quando a gente teve, né, aí a nossa Constituição de 88, certo? Entretanto, algumas medidas tiveram efeitos negativos. Nesse contexto, considera-se um retrocesso na modernização da administração pública do país. Gente, quem vai nos falar desse retrocesso, que ficou super famoso e é cobrado em diversas provas, vai ser Bresser Pereira, tá? Bresser Pereira, né, que vai propor a reforma gerencialista na década de 90 e vai nos falar que a Constituição de 88 promoveu um retrocesso burocrático. Por quê? O que acontece? A partir ali do Decreto-Lei de 67, né, e depois também com a proposta lá de Hélio Beltrão, de final da década de 70, início de 80, a gente tem algumas ideias que se aproximam da ideia de gerencialismo, certo? No sentido de descentralização dos serviços, né? De foco no cidadão, tudo bem? E só que com a Constituição ele vai dizer que houve um retrocesso burocrático, como se a gente estivesse voltando para a burocracia e não indo para esse novo modelo que estava surgindo aí, que estava em todo mundo, tá? E aí, mas ele fala isso com relação a alguns aspectos bem específicos, tá? Alguns aspectos bem específicos. A nossa Constituição, ela é bastante elogiada, mas ele diz que foi um retrocesso burocrático por conta do quê? E é isso que a questão quer saber, tá? Letra A, a gente tem o seguinte, o restabelecimento das eleições diretas, tá? Em 2 turnos para presidente, governador e prefeito. É isso que Bresser Pereira vai criticar? Não. As eleições, elas dão legitimidade, né, para a atuação do Estado, envolve aqui a participação dos cidadãos. Bresser Pereira, ele vai sempre defender essa ideia de participação. A gente vai ver que em vários aspectos da reforma gerencial, o envolvimento da sociedade civil é algo que é apontado como relevante, tá? E não há nenhuma crítica com relação às eleições, não, tá, gente? Então, isso aqui não é o que promoveu esse retrocesso burocrático, certo? O processo de municipalização da gestão pública, o que concede maiores poderes aos municípios. Com a Constituição de 88, a gente teve uma descentralização política, né? E aí, várias responsabilidades foram passadas aí para os municípios. Então, houve uma municipalização da gestão pública, que também, quanto a isso, não há nenhuma crítica.
os gestores públicos, aqueles que vão implementar as políticas públicas, vão estar mais próximos de quem vai receber esse produto, esse serviço, tá? Da política. Não há nenhum problema, nenhuma crítica quanto a isso. Inclusive, só o que a reforma gerencial vai estimular é que haja também a descentralização de recursos, a descentralização administrativa. Não pode haver somente a descentralização de competências políticas, tá? O que a gente tem aqui na letra C? A criação de conselhos municipais em várias áreas de interesse público. Não. Inclusive, gente, aqui eu chamo bastante atenção, o conselho está super na moda, tá? No sentido de ser cobrado em prova, né? E com relação à criação de conselhos, é algo que também passa a ser estimulado aí a partir da década de 90, anos 2000, tá? Então, não há nenhuma crítica nesse sentido. D. A redução da autonomia do Poder Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos. Então, houve a redução com a Constituição de 88 do Poder Executivo para tratar da estruturação de órgãos públicos. E aí, será que é isso que é criticado lá no PEDRAI? É isso, tá, gente? Isso daqui, inclusive, você pode observar lá no artigo 48 da nossa Constituição, que vai falar o quê? Que para se extinguir ministérios, órgãos, por exemplo, precisa de aprovação do Congresso, tá? Então, vai tirar um pouco da autonomia da administração pública, do Poder Executivo, para decidir a respeito da organização, da estruturação de seus órgãos, tá? A criação de cargos, né? Transformação de cargos, tudo vai depender de aprovação em lei. Então, nesse sentido, que o PEDRAI vai falar que houve um retrocesso burocrático com a Constituição de 1988, tá bom, gente? Então, essa daqui vai ser a nossa resposta, tá bom? Ou seja, o que acontece? Aqui dificulta um pouco mais as decisões da administração pública, né? Porque tudo precisa passar pelo Congresso. Então, é nesse sentido que ele está falando que houve um retrocesso burocrático. É como se, nesse sentido, a Constituição estivesse aumentado a burocracia, tá? Aumentou a burocracia para criar órgãos, para criar cargos, para transformar cargos, tá? Então, nesse sentido que ele disse, não, houve um retrocesso burocrático, tá? Muito bem. Então, vamos lá para a letra E. A ampliação da participação da sociedade na resolução de assuntos comunitários. A ampliação, não, ele não vai criticar, é algo que passa a ser até estimulado com a reforma gerencialista, tá bom? Então, essa não, a letra D é a nossa resposta, e eu trouxe aqui, gente, eu trouxe um complemento aqui a respeito de conselhos, porque como eu falei para vocês, os conselhos, apareceu aí no seu edital, eu acho um assunto importante, porque além de a ideia de conselhos remeter essa ideia da reforma da década de 90, os conselhos, eles contribuem com a participação social, a participação da sociedade civil nas decisões públicas, tá bom? São um instrumento importante de participação. E aí, o que eu trouxe aqui para você? Que os conselhos, para você não esquecer, são espaços de participação popular que visam aproximar Estado e sociedade, intensificando o diálogo entre ambos, de modo a alocar recursos públicos de uma forma mais justa e plural. São centros de deliberação de políticas. Essa deliberação, ela pode não ter um caráter vinculativo, tá? Mas eles contribuem, os conselhos contribuem na formulação, na fiscalização aí das políticas públicas. Há diversos conselhos que atuam nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Para Nara, Clícia Maria Leite, a gente tem que os conselhos gestores de políticas públicas são canais institucionais, plurais, permanentes, autônomos, formados por representantes da sociedade civil e poder público, cuja atribuição é a de propor diretrizes das políticas públicas, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas, sendo órgãos de gestão pública vinculados à estrutura do Poder Executivo, ao qual cabe garantir a sua permanência. Eles são vinculados ao Poder Executivo, mas eles têm autonomia, tá bom, gente? Muito bem, então é isso, apenas para resgatar a ideia de conselhos, porque pode ser bastante importante, pode aparecer aí na sua prova, tá? Veio no edital e pode aparecer na sua prova, e eles têm sido bastante cobrados, tá? Essa ideia de conselhos. Muito bem, vamos lá para a questão 10. O que a gente tem aqui? Uma empresa pública da área de telecomunicações, devido a dificuldades e instabilidade na gestão, resolveu adotar o modelo de gestão por resultados com o propósito de sair dessa crise. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correspondente à estratégia fundamental
para a adoção do modelo de gestão por resultados. Então, é a estratégia fundamental para implementar a gestão por resultados, tá bom? Vamos lá. Na letra A, a gente tem o seguinte: conhecer o contexto situacional e simular cenários de intervenção. Será que isso é fundamental? Gente, conhecer o contexto, tá? Pensar nesses cenários, sem dúvida, nos ajuda a estabelecer objetivos e metas. Saber até onde a gente pode ir, tá? E no sentido até de não estabelecer metas absurdas, né? Algo que a gente não possa alcançar, nem algo que fique aquém até das nossas possibilidades, né? A gente podia, de repente, ir muito além e são estabelecidas metas muito pequenas, tá? Então, é importante, sim, a gente conhecer até o contexto situacional, né? Às vezes, simular cenários pode ajudar de intervenção, mas isso não me parece ser a estratégia, para mim não é a estratégia fundamental, tá? Não é. Aí, o que a gente faz? Você tem dúvida, você está fazendo uma prova de múltipla escolha, o que você vai fazer? Você vai olhar as demais, tá? Mas, assim, não vejo como estratégia fundamental, embora possa ajudar no estabelecimento de metas, de objetivos, de definir responsáveis até, né, conhecendo melhor o contexto situacional, quem que realmente deve ser o responsável, etc. Tá? Letra B, organizar debates para promover a inovação e propor novos serviços e produtos. Debates, promover inovação, tudo isso é importante para a administração pública, mas não para implementar a gestão por resultados, ou não necessariamente, né? Pode-se, claro, né, utilizar, juntar as ideias, né, de inovação e gestão por resultados, muito válido isso, mas não é fundamental. A gente pode implementar a gestão por resultados sem focar em inovação, tá? Sem inovar. Criar diretorias que mapeiem as competências e tarefas dos colaboradores, né? Aqui, os conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Para melhor alocar e a gente aproveitar da melhor forma o nosso capital humano, o nosso capital intelectual da organização. Mapear competências vai nos ajudar nisso, tá? É importante, é bacana para a organização, é fundamental para o estabelecimento de gestão por resultados? Não. Porque qual que é a ideia da gestão por resultados, né, gente? É a gente definir um objetivo, definir meta e focar no alcance desse objetivo, dessa meta. Quem que é o responsável, né? E aí focar nisso, certo? Esse responsável vai ter que dar conta de atingir o resultado. E aí, secundariamente, a gente olha, né, para o modo como as coisas estão sendo feitas e tal. E aí, claro, pode envolver, por exemplo, para a gente ter um desempenho melhor, a gente fazer um mapeamento de competências, certo? E a gente vai alocar melhor o nosso pessoal e vai facilitar no alcance das nossas metas, dos nossos objetivos. Mas não é algo que é fundamental pensando apenas em gestão por resultados, tá? Muito bem, ampliar as contratações e melhorar os salários dos colaboradores, alterando as atribuições do plano de cargos e salários. Também não é o caso, não é fundamental, tá? Ampliar contratações, melhorar os salários. Depender do processo que a gente esteja implementando a gestão por resultados, pode nem ter nada a ver com contratações, né? Melhorar os salários também, ok, pode incentivar os trabalhadores a serem mais produtivos, talvez, mas não necessariamente. Então, aqui não é o caso, tá? E, por fim, a gente tem a letra E, que nos diz que é fundamental propor medidas que permitam o monitoramento e a atribuição de responsabilidades, e é essa a nossa resposta, tá? Letra E é a nossa resposta. Se eu vou implementar a gestão por resultados, como o próprio nome diz, o foco é resultados. Então, eu vou ter que pensar o que eu quero, né? Quanto que eu quero disso? O que para mim é suficiente? Eu vou estabelecer qual que é o meu objetivo, vou estabelecer metas e tenho que monitorar, acompanhar o cumprimento dessas metas, tá bom? Então, a letra E é a nossa resposta. O que eu trouxe aqui? Seguinte, para que melhores resultados sejam alcançados, características típicas da gestão pública por resultados são importantes, decisões descentralizadas. Gente, uma coisa, tá? A gestão por resultados, ela surge na nossa administração pública na década de 90. Tá? E por que essa ideia de até descentralizar decisões, por exemplo? Né? Porque a gente considera o seguinte, se o nosso foco é no resultado, a gente vai parar de olhar para o processo. Lembra lá do controle da administração burocrática, que era no como, que era no processo, certo? E aí exigia-se o formalismo e tudo mais? Bom, aqui a gente vai descentralizar as decisões. Você é o responsável por essa meta. Você pode decidir como fazer, como não fazer. Isso compete a você. Naturalmente, o gestor vai ter que atuar dentro da legalidade, né? O que eu vou verificar, né,
aí o gestor que esteja, né, no nível superior, é se você cumpriu essa meta, tá? Em alguns momentos, se a gente considerar necessário, ou em auditorias e algo do tipo, os processos serão fiscalizados, tá? Mas o foco, quando a gente fala gestão por resultado, é no alcance dos resultados, e por isso é importante delegar, tá? Porque senão, por exemplo, uma ação, ela pode levar mais tempo caso esse gestor, né, que esteja responsável pela implementação das metas, ele tenha de recorrer a seu nível superior para perguntar se pode mudar o procedimento, acontecer alguma coisa no meio do caminho, então a gente delega a decisão, tá? A gente descentraliza, né, a decisão. Definição de indicadores, claro, né, metas e indicadores, monitorar a execução, mensurar o desempenho, prestar contas e responsabilização dos dirigentes, ó, aqui a ideia de accountability, ok? Eu vou delegar, mas não se esqueça que você terá de me prestar contas, você é responsável aí pela execução e pelos resultados e pela forma como você chegou até aí, tá? Gente, outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho importante, porque tem muito a ver com essa ideia de gestão por resultados, é o seguinte, são os contratos de gestão, que eles são citados também na nossa Constituição Federal, tá? E eles têm uma relação muito direta com essa ideia de gestão por resultados, de foco nos resultados, tá? Eles vão aparecer na nossa Constituição a partir de uma emenda da década de 90 e vai nos falar o seguinte: o que a gente vai ter aqui no artigo 37 da Constituição Federal? A gente tem o seguinte, no parágrafo 8º, que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Esse contrato é o tal do contrato de gestão, tá? Que tenha por objetivo a fixação das metas, ó, foco no resultado, vai focar metas, certo? Vai ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mas vai estabelecer metas, tá? Para órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação do desempenho, direitos, obrigações, responsabilidade dos dirigentes e sobre a remuneração de pessoal, tá, gente? Contrato de gestão, então eles podem ser estabelecidos aqui entre órgãos, né, e entidades de administração direta e indireta, mas aí também, gente, que embora não esteja citado aqui, mas também com organizações privadas, tá? Lembrem-se que a gente vai ter aí a partir da década de 90 as tais das OS, né, que a gente vai ter o contrato de gestão das OS, certo? Muito bem. A gente que vai estabelecer metas, né? Tem uma parceria aí que é estabelecida, que é firmada entre a administração pública e entidade privada, e há um contrato aí de gestão que vai estabelecer metas, certo? Vão ser repassados recursos públicos para que essas entidades colaborem com o Estado aí no atendimento de objetivos de interesse social, tá? A gente tem as OCIPs também. No caso das OCIPs, a gente não vai ter o contrato de gestão, a gente tem o termo de parceria. Mas no termo de parceria, a gente também tem o estabelecimento de metas, de objetivos, tá? Então, isso tudo tem uma relação aí com essa ideia de foco nos resultados, tá? Gestão por resultados, foco nos resultados. Muito bem. Questão 11, vamos lá. Do CESP também. O que a gente tem aqui? Governos em todo o mundo utilizam as tecnologias da informação e comunicação, em especial a internet, para serviços, transações, disponibilização de informações, entre outras aplicações. No Brasil, já existem experiências em todos os níveis de governo no uso das TIC, para melhorar o acesso às informações públicas. No que se refere ao assunto tratado, é correto afirmar que na utilização das TIC, o principal desafio para alcançar a combinação ideal dos princípios da eficiência, transparência e accountability consiste em... Então, quer saber, aí no seu edital fala de governo eletrônico, de transparência, accountability, certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que a questão quer saber? Que, utilizando a TIC a partir do uso das tecnologias da informação, qual que é o principal desafio, tá? Para a gente combinar aqueles princípios, atender aos princípios de eficiência, de transparência e de accountability, tá? Vamos lá. Letra A. Estabelecer padrões de interação entre os órgãos de controle? Não, deixa eu falar para vocês. Até interação entre órgãos é importante.
tá? Estabelecimento de redes entre órgãos, troca de dados, de informações, isso sem dúvida vai contribuir com a eficiência, transparência, né? Prestar contas das diversas ações do Estado, vai contribuir com a prestação de contas do que está sendo feito pelo Estado aos cidadãos e tal. Então, sem dúvida, o estabelecimento de parcerias entre órgãos vai facilitar, só que não necessariamente entre órgãos de controle, tá? E aqui falo especificamente de órgãos de controle, aí não necessariamente, tá? Então, não. Letra B. Ampliar o acesso à internet nos municípios brasileiros. Bem, ampliar o acesso à internet nos municípios até nos parece razoável, né? Porque para as pessoas terem acesso às informações e aos serviços que são prestados pelo governo por meio da internet, por meio das plataformas digitais, elas precisam ter acesso à internet, certo? Mas pode não ser a principal, pode não ser a ação mais importante, considerando que a gente precisa atender, de acordo com a questão, aos princípios da eficiência, da transparência e da accountability, porque o que acontece? Eu ter acesso à internet me garante que eu vou ter acesso de forma transparente às informações do Estado, né? De repente, eu consigo acessar algumas informações do governo, mas eu vou entender em que linguagem que elas estão sendo disponibilizadas para o cidadão, tá? Então, existem outras questões que precisam ser pensadas pela administração pública para se atender princípios de eficiência, transparência e accountability. Não é só dar acesso à internet aos cidadãos, tá? Muito bem, então esse é um pré-requisito, mas muito provavelmente não é o principal nesse caso, mas vamos olhar o que a gente tem aqui mais de possibilidade de resposta, né? Ampliar o número de instâncias participativas, tanto no formato presencial como no formato digital. A letra C não faz sentido, porque a questão ela está focando no formato digital, no uso das tecnologias da informação. E aqui está falando que não, tem que aumentar as instâncias também no formato presencial. E não é o caso, tá? Então, por isso vai estar errada. Letra D. Criar aplicativos de serviços que proporcionem aos cidadãos maior rapidez e agilidade. Pode ser, os aplicativos, eles até contribuem, né? Mas não sei se é o mais importante para a gente atender os princípios de eficiência, transparência e accountability. Certo? Isso acontece, né, nas questões de múltipla escolha. Vamos lá para a letra E. Construir indicadores de transparência da gestão, transformar essas informações em medidas compreensíveis para os cidadãos. E aí? Essa nos parece ser a melhor, né? Eu preciso estabelecer indicadores de transparência da gestão pública, saber o que precisa ser informado, como precisa ser informado, tá? E eu preciso atender a esses indicadores. Transformar essas informações em medidas compreensíveis para o cidadão. Preciso disponibilizar essa informação, só que não é de qualquer forma, porque como nós estávamos falando, ainda que o cidadão tenha acesso a essas informações, mas a depender do formato como elas são apresentadas, pode significar nada, né? O cidadão pode não entender, certo? Pode aparecer no formato técnico, embora às vezes até seja alguém, enfim, às vezes por tem uma formação, mas é em outra área, alguém até bastante informado, né, que costuma ler muito, mas a depender da forma como uma informação técnica é apresentada, não vai entender, né? Então, o melhor é a gente construir indicadores, estabelecer parâmetros, tá? Do que é transparência, do que precisa ser mostrado, como precisa ser mostrado, aperfeiçoar a linguagem para que atenda a todos os cidadãos, tá bom, gente? Então, vai ser a letra E, para a gente atender mesmo aos princípios de eficiência, transparência e prestação de contas, responsabilização de gestores, né? E aí, facilitar a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, na fiscalização da coisa pública, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês o seguinte: um governo transparente não disponibiliza apenas a informação, mas, sobretudo, torna compreensível e acessível a todos os públicos. A transparência conduz à participação social, ou seja, a accountability, pois a mune de informação, permitindo que o cidadão tenha ferramentas para cobrar os resultados dos governantes e até mesmo identificar possíveis ilegalidades ou mau uso dos recursos públicos, auxiliando no processo de fiscalização. E uma coisa que é importante a destacar é a Lei de Acesso à Informação, né? Lei 12.527 de 2011, importante lei aí que fala do acesso à informação. No artigo 6º a gente tem inclusive o seguinte:
Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis a assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação, tá bom? Importante lei, vale a pena dar uma lida, tá, gente? Uma lida na Lei Seca, Decreto-Lei 200, tudo que a gente cita aqui, se você tiver um tempinho, dê uma lida, porque nas aulas a gente costuma destacar o que é principal. Mas às vezes, se você tem um tempinho a mais, vale a pena dar uma lida, tá? Muito bem. Mais uma questão, nossa última questão aqui de administração pública. Vamos lá. A administração de recursos humanos possui 6 subsistemas. Subsistemas, eu já vou adiantar para vocês, subprocessos, tá? Ou processos mesmo. Tá? No qual um destes é responsável pelas práticas de recrutar e selecionar pessoas. A alternativa que contempla a prática citada é, então, quer saber qual desses subsistemas é responsável por recrutar e selecionar pessoas. Eu já adianto para vocês que tudo que é citado aqui nas opções de resposta diz respeito a subprocessos, a processos de recursos humanos, tá? De gestão de pessoas. Mas a questão quer saber qual desses é responsável pelas práticas de recrutamento e seleção de pessoal. Tudo bem? E aqui, o que a gente tem? Ó? A gente tem provisão de recursos humanos, aplicação, recompensa, manutenção e desenvolvimento, tá? Bom, desenvolvimento quer dizer as ideias lá de T&D, treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Na organização, gestão do conhecimento. Manutenção das pessoas a gente quer manter, então tem a ver com gestão do clima organizacional, né? Oferecer boas condições de trabalho para que, condições de higiene, segurança, né? Nesse sentido, para que a gente consiga manter as pessoas na organização. Recompensar tem a ideia de tem relação com remuneração, né? Que pode ser direta, indireta, e também com recompensas do tipo simbólicas, também são válidas, tá bom? A aplicação de recursos humanos está relacionada à ideia de análise de cargos e salários, descrição de cargos, né? Para aplicar a pessoa na organização, dizer a ela o que ela tem que fazer, né? Pelo que ela é responsável. E a provisão, prover a organização de recursos humanos, tem mesmo relação com a ideia de recrutamento e seleção, tá? Ou seja, são formas aí que eu vou ter que me utilizar para chamar pessoas para a organização, para depois selecionar aquelas que são mais adequadas para ocupar determinado cargo lá na organização, tá? Então, aqui a resposta vai ser a provisão, tudo bem? E aí, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, como que vocês vão decorar, né? Os processos de gestão de pessoas, os processos, ou como apareceu aqui, subsistemas, sistemas, subsistemas, processos ou subprocessos de gestão de pessoas, né? Os autores às vezes utilizam alguns nomes um pouco diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. No geral, tá? Principalmente as bancas de concurso gostam de trabalhar com essa ideia desses 6 subprocessos, ok? E como que vocês vão decorar? Pela palavrinha drama. Tá? Só tem que lembrar que é drama com 2 M's, tá? Então, os processos são desenvolver, recrutar, agregar, manter, monitorar, aplicar. O processo que falava aqui na questão era provisão. Provisão aqui vai estar aqui no agregar, tá, gente? Prover ou provisão. Certo? É a mesma coisa que agregar, tá? Mas aqui, para ficar até mais fácil de você decorar, né? A gente colocou como agregar pessoas, porque é um nome muito utilizado também, porque é Chiavenato, por outros autores, tá bom? E aí eu coloquei um resuminho de cada processo para você lembrar aí, tá? Desenvolver pessoas, diz respeito a processos que envolvem capacitar, treinar, desenvolver o profissional, inclui gestão do conhecimento, gestão por competência, programas de desenvolvimento na carreira. Recompensar pessoas, diz respeito aos processos relacionados a recompensar, satisfazer suas necessidades, inclui remuneração, benefícios, serviços sociais, como planos de saúde, né? Planos odontológicos, agregar pessoas. É o processo para incluir novas pessoas na empresa. Envolve recrutamento e seleção de pessoas. Manter pessoas. Processo utilizado para criar condições a fim de manter as pessoas na organização. Envolve administração do clima e cultura, qualidade de vida, higiene, manutenção das relações sindicais. E monitorar pessoas. Inclui acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelos profissionais,
verificação de resultados através de bancos de dados, sistemas de informações gerenciais, não exatamente com a intenção de fiscalizar as pessoas, tá? Isso daqui diz respeito até a monitorar todo o processo de gestão de pessoas, para ver se a gente está gerindo o nosso capital intelectual da melhor forma, aproveitando nosso capital intelectual da melhor forma na organização. Por isso é importante sistemas de bancos de dados, né, informações, indicadores de gestão de pessoas, tudo bem? Como de rotatividade, tá? Enfim, é algo que a gente possa saber se realmente a gente está conduzindo a gestão de pessoas da melhor forma. Seria até mais nesse sentido, tá? Não é exatamente no sentido de verificar cada profissional, assim, fiscalizar, né, cada profissional. Ok? Aplicar pessoas é o processo que traça as atividades que as pessoas irão realizar. Envolve o desenho do cargo, análise e descrição de cargos, orientação e avaliação do desempenho, orientação da pessoa no cargo, no trabalho, tá bom, gente? Por isso, aplicar pessoas. E aí, para você decorar, drama gestão de pessoas, é drama, lembrar que desse drama tem 2 N's. Tá bom? Então, é isso. Espero que as questões tenham te ajudado. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, ainda tem tempo para estudar. Estude, tá bom? Aproveite esse tempo para se dedicar e, quem sabe, aí garantir a sua aprovação. A gente está aqui na torcida, tá bom? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau!